Salve a grande nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E o Flamengo publicou, na manhã desta quinta-feira, o balanço financeiro referente à temporada 2020, que foi esticado até os primeiros meses do ano de 2021, em função aí da pandemia. No relatório, o clube rubro-negro informou que faturou 756 milhões, uma queda de 20,5% em comparação com os números de 2019, quando fechou o ano com 950 milhões de reais. A redução se dá principalmente pela ausência de bilheteria nos jogos e pela queda brusca no quadro de sócios torcedores do clube. Então, os resultados do clube, para o exercício de 2021 podem ser administrados de forma como foi em 2020, diz um trecho do balanço, Então, com o resultado disso, o clube apurou um prejuízo de 106,92 milhões em 2020. Um fator a ser levado em conta é que o Flamengo teve receita postergada para 2021. Por exemplo, cerca de 87 milhões em direitos de transmissão, Então, a bilheteria foi a linha de receita mais afetada pelo que tem ocorrido aí, Então, o Flamengo teve receita aí de 92 milhões com operações de jogos, incluindo bilheteria, estádio e sócio-torcedor. Para a comparação, em 2019, a receita foi de 175,4 milhões, Então, em contrapartida, o Flamengo conseguiu reduzir os custos operacionais também com relação a 2019, 552 milhões em 2020, contra 666 milhões no ano anterior. Então, o clube precisou demitir vários funcionários para conter gastos e enxugou os quadros, principalmente de operações de jogos. Então, nos gastos com salários de todo o clube, o valor caiu de 278 milhões em 2019 para 236 milhões em 2020. As despesas com as realizações de jogos passaram de 87 milhões para 30 milhões de reais, Então, o clube oficializa também os valores de contratações. O clube também detalhou gastos nas contratações de jogadores durante a temporada de 2020, tanto em comissões quanto em compra de direitos econômicos. O Gabigol, por exemplo, custou 90 milhões de reais e mais de 6 milhões de comissão, Os valores que assustam aí são os valores aí, que o Flamengo adquiriu, o Michael e o Léo Pereira, que ultrapassam os 72 milhões de reais aí, Então, um valor muito alto dos dois atletas. No documento, o clube também adiantou algumas negociações, Nelas está incluída a compra de Pedro por 14 milhões de dólares, que chega em torno de 88 milhões na cotação atual, de reais. Além das vendas de Lincoln e Yuri César e do empréstimo de Bill ao Dnipro da Ucrânia. Essas operações renderam ao todo 8,8 milhões de dólares ao Flamengo, Outra notícia aí muito importante aí sobre o campeonato carioca é que a Ferge marca jogos do Flamengo e Fluminense pela 8ª rodada do Carioca para a volta redonda. Então o Flamengo enfrenta o Madureira na segunda-feira, às 21 horas, e o Tricolor pega o Macaé às 21h35 de terça-feira. Então a Federação de Futebol do Rio de Janeiro definiu o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para o palco dos jogos de Flamengo e Madureira. Aliás, Madureira e Flamengo, Madureira é o mandante. De segunda-feira, e Macaé e Fluminense, de terça-feira, jogos válidos aí pela 8ª rodada da Taça Guanabara, Então, conferindo as datas e horários dos jogos da 8ª rodada da Taça Guanabara, sábado, dia 3 de abril, nós temos às 9h05, Vasco e Bangu, no Raulino de Oliveira. No domingo, temos às 15h30, Resende e Boa Vista, às 17 horas, Botafogo e Portuguesa, e às 18 horas, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Na segunda-feira, às 21 horas, Madureira e Flamengo, e terça-feira, dia 6, Macaé e Fluminense, no Raulino de Oliveira. Outra notícia importante agora falando sobre o mercado da bola. Um dos melhores do Brasil, o Flamengo tenta empréstimo de goleiro cobiçado pelo Barcelona, e Diego Alves pode ter nova concorrência aí, galera. Então o Flamengo continua esperando aí negociar para o Ajax, o goleiro Hugo Souza, Com a volta de Diego Alves, o garoto está no banco de reserva, e pode dar adeus ao Mengão ainda no meio deste ano. Os holandeses ainda ficaram de enviar uma oferta, mas até agora não chegou. Então, já pensando no futuro, o Flamengo continua monitorando alguns possíveis novos goleiros, e o nome que mais agrada é do Ivan, 24 anos, destaque da Ponte Preta.
O arqueiro titular da Seleção Olímpica do Brasil passou por uma cirurgia no ano passado e já está praticamente apto para voltar aos treinamentos sem nenhuma restrição, assim como aconteceu com Diego no começo desta temporada. Portanto, as conversas ainda são de forma preliminares e uma negociação só será aberta de forma contundente quando o futuro de Hugo Souza for decidido. Mas a tendência é que o Flamengo já pense na chegada de um goleiro para um futuro próximo. Diego Alves tem contrato até o final do ano e não deve sair até terminar o seu contrato. Ainda sobre Ivan, o coordenador médico da Ponte Preta, falou o seguinte, que ele está em boa evolução, sem queixa de dor, uma recuperação quase que total. Nas últimas 4 semanas ele vem fazendo trabalhos técnicos no campo. Acho que em 1 ou 2 semanas ele já deve estar liberado para os treinos sem restrições. Ele deve passar no médico que operou nesta semana ainda ou na próxima. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.